Hoje começamos uma série nova, a série do Octobot. Esse vídeo não é muito bem sobre o Octobot, mas é a inspiração para o projeto futuro, então toca a vinheta. Basicamente o vídeo começa com o Iberê correndo de algo. Então ele acorda parecendo que tinha um ataque cardíaco, mas é claro que é um sonho. Então logo depois que acorda ele logo diz que vai fazer esse robô que o perseguiu. Então toca a vinheta do Iberê. Então nós pensamos que o robô se mexe de forma quadrada, por exemplo aquelas danças de robô. Então um holandês fez umas esculturas de criaturas, feitas de um material que consegue fazer o vento mover essas esculturas, só que muitíssimo articuladas, assim o movimento dela se chama movimento orgânico. Isso se chama Strandbest, em português animal de praia, já que esses vídeos são feitos na praia, aonde tem bastante vento. Mas antes de continuar deixe o like e se inscrevam no canal, para me ajudar a continuar a fazer esses vídeos, já que Robotnik é muito caro. Então um animal de praia estava o perseguindo, mas ele não era gigante, que até atropelou o Iberê. Este é Enzo, ele tem o mesmo nome que eu, mas com certeza não sujo minha boca de salgadinho, mas que cara boa que eu printei, hein? Essa é a mãe do Enzo e do Rafael, ela não tem nome revelado, mas eu sou muito bom em printar, eu deveria ganhar o Oscar de printar cara estranha. Mas é impossível saber a diferença de idade, já que nenhuma das idades foi revelada. Só que pela dinâmica familiar, ou seja, a mãe do Rafael é mãe de um adolescente e uma criança, enquanto o Enzo é uma criança que suja o queixo de salgadinho, já dá para perceber uma diferença de idade grande. Consequentemente a altura também é bem diferente, ou seja Enzo é baixinho e a mãe do Rafael alta. Basicamente foi isso que o Iberê fez, mas vamos começar a falar do projeto logo. Essa é a lista, 3 tipos diferentes de palitos, porta-pilhas, motor, DC e interruptor. Mas cadê o Arduino? Sim, esse projeto não tem Arduino, surpreendente né, já que o Iberê consegue fazer tudo com Arduino, que às vezes ele até brinca sobre isso. Essas são as medidas, mas medidas do que? Isso é um palito de picolé, então você corta o palito e essas são as medidas? Não, depois você tem que fazer furos nessa parte. As medidas são para isso, mas por que essa numeração com letras? Pois precisamos cortar e furar em 10 palitos de picolé de medidas diferentes, ou seja você corta o palito, não importa o tamanho. E nessas extremidades você faz os furos. Eu sou o editor depois de terminar o vídeo e perceber como eu expliquei mal. Então você corta o palito deixando qualquer tamanho na parte que vai ser utilizada. Então você faz furos nas extremidades. As medidas são o tamanho entre os furos. E esses tamanhos vão variar por isso a numeração. Então obrigado, terminem o vídeo. Mas quais são os tamanhos dos furos? 5 usam a broca de 2,5 mm enquanto os outros 5 uma de 4 mm. A de 2,5 é para encaixar no palito de dente e a de 4 para encaixar no palito de churrasco. Aqui você pega o palito A,
B e C. Então você alinha os buracos, mas o buraco do P na frente, o do A no meio e o do C atrás. O próximo passo é muito difícil de explicar, então olha o passo do vídeo. Cortar um pedaço do palito de dente, passar pelos 3 furos ao mesmo tempo e depois eu vou apertando com o alicate. Devagarinho gira um pouco o palito, uma hora as pontas dele vão ficar mais gordinhas e não vão deixar as peças escaparem. No final, a gente dá uma apertada bem forte para o negócio ficar firme. Quer dizer, firme mais ou menos, isso aqui tem que estar, a articulação tem que mexer, mas ela não pode ficar muito frouxa, senão vai ficar o robô tudo molão. É assim que tem que ficar no final. Essas são as medidas da base, novamente reafirmando, essas medidas são sobre o tamanho entre os furos, e sobre a manivela eu vou falar mais depois. 53 mm são o tamanho dos furos, então novamente é difícil de explicar, então olhem diretamente no vídeo. Para fazer a base eu pego essas duas peças menores de 53 mm, coloco um palito no meio para elas ficarem juntas, passo cola no palito grande e monto um triângulo. É importante travar bem a peça, senão ela fica fora de medida. A parte comprida ficou no meio do sanduíche e você pode perceber que nessa ponta do triângulo ficou um espacinho sobrando. Eu vou preencher esse espaço com 2 pedacinhos de palito para dar mais rigidez no conjunto. Então bora fazer a montagem. Primeiro, você pega os palitos de churrasco e coloca nos furos de 4 mm e meio com folga, precisa girar, e se não girar é só lixar. Então você pega uma base, ou seja aquele triângulo de palitos, e você coloca 2 palitos de churrasco, mas aqui aonde ele se conecta você coloca um dos eixos do motor, ou seja aonde gira, e o furo para encaixar é de 5 mm e meio. Aqui a mesma coisa, só que o palito de churrasco é compartilhado. Aqui a mesma coisa, só que o palito de churrasco é compartilhado. Primeira perna, que é essa peça que estava toda troncha aqui. Eu vou juntar os furos das peças B, D e F e passar por um dos palitos do meu chassi do lado em que eu já coloquei um pouco da manivela. Como você deve ter imaginado, a gente precisa conectar os 2 furos que sobraram dessa perna ali na manivelinha do motor. Então eu vou passar um palito aqui, cortar com 5 centímetros e depois do lado do motor ele tem que ficar bem rente ao palito e eu já posso colar. Agora vamos ver o primeiro teste. Ah! Olha que coisa doida! Claramente ele já quer andar. Ó. Então olha a explicação. O que é mais legal desse mecanismo é que ele transforma a rotação do motor, que é um movimento de giro, numa passada. Então olha só, o motor está girando e a perna está dando passos. Como é que isso acontece? Na perna a gente tem 4 figuras geométricas, tem 2 triângulos e 2 quadriláteros, ou seja, uma figura que tem 4 lados. Os triângulos, eles não se mexem. A gente já viu aqui no Manual do Mundo que o triângulo é uma figura muito estável. Então o triângulo está durinho aqui, esse e esse. A gente não consegue fazer nada com eles. Mas os quadriláteros, eles se deformam. Então, nesse ponto que eu estou segurando é o ponto fixo e você pode perceber que quando eu girar aqui, ó, esses 2 quadriláteros vão se deformar. E é essa deformação deles que vai fazer os triângulos se mexerem e também vai fazer essa transmissão do movimento circular para um movimento de passada. Mas não é qualquer medida que vai funcionar não. A proporção que o Theo Jansen achou aqui vai fazer com que no momento em que a pata vá para frente, ela está no ar, e aí quando ela encosta no chão, ela empurra o chão para trás e o animal para frente. Depois ela levanta de novo e vai fazendo esse movimento de passada como se fosse um bicho. E tem uma coisa mais louca ainda. Se a gente colocar aqui uma segunda pata espelhada presa nesse mesmo eixo, no mesmo motor, enquanto uma pata está indo para frente por cima, a outra pata está voltando por baixo. E aí sim a gente vai ter uma espécie de uma galinha andando. E aí a gente consegue fazer um cavalo, uma aranha, o que é que seja. Então você ia fazer essa perna só que coloque ela espelhada. Isso aqui é muito louco. Só que é só fazer a mesma coisa do outro lado, não, é tão difícil de explicar que, você já sabe.
O próximo passo é eu estabilizar essa manivelinha e passar a rotação dela para as próximas pernas. Olha só, aqui eu tenho mais uma base, aquele triângulo baixinho. Isso aqui é uma manivela feita exatamente daquele jeito que a gente já viu, 20 milímetros e mais um pedacinho de palito de 20 milímetros. Eu já encaixo aqui a manivela na base e essa parte vai para dentro. Como vocês já estavam desconfiando, a manivela vai presa aqui no eixinho das pernas. Olha que legal, esse eixinho que sobrou aqui, esse palitinho, ele está alinhado exatamente com o eixo do motor. É como se a gente tivesse trazido o movimento do motor até aqui. Então é só colocar um próximo conjunto de pernas com um detalhe. Como essa parte vai girar bem rente, não pode ter palito sobrando e eu posso colar. Aí eu pego mais uma manivelinha e encaixo nesse eixo que está sobrando aqui. O detalhe importante é que essa manivela tem que estar a 180 graus dessa, tá? Como se ela fosse uma continuação do palito. E aqui eu vou prender as próximas pernas. Para ficar bem justo, o ideal é empurrar até o final e não deixar nada sobrando aqui também. Quando você tiver colocado o segundo conjunto de pernas, a gente vai ter uma coisa assim. É idêntico ao que a gente já tinha antes, a única diferença é que no final vai mais uma base que serve para dar o arremate. Então vamos ver o teste. Vou ligar para vocês verem. Já temos um cavalo. Vamos fazer a parte elétrica agora que já está começando. Então vamos organizar o circuito. Primeiro, um porta-pilhas tem espaço para 4 pilhas, mas se tivesse 4 pilhas faria esse motor girar muito rápido. Então colocando um isolante nos polos da pilha faz esse espaço ser preenchido. Segundo, você conecta o negativo do porta-pilhas no interruptor e depois no motor e o positivo no motor. Terceiro, você coloca o porta-pilhas em cima do motor e o interruptor em cima.